Olá, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vamos então dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre o conceito de aplicações White Label no Android. E nesta aula nós vamos prosseguir com a criação das duas últimas funções que nós deixamos para fazer. Nesta aula nós fizemos a implementação da primeira função de obter os produtos na aula anterior. Beleza? Então vamos aqui para a telinha do meu GitHub para a gente poder ver essa tarefinha que nós temos que fazer. Depois vamos então para o nosso Android Studio continuar o nosso trabalho. E não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe um like se você estiver gostando deste conteúdo, para que o YouTube consiga entregá-lo para mais pessoas. Então aqui no meu GitHub, vou descer aqui, vamos verificar as tarefas deste vídeo, o vídeo 5, e o que nós temos que fazer então é implementar as duas últimas funções da fonte de dados do Firebase. E na aula passada, se você não viu, nós implementamos a fonte de dados para cadastrar e consultar os produtos no Firebase, ou seja, nós criamos a fonte de dados do Firebase que implementa o nosso Product Data Source. Tranquilo? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá e depois você volta aqui para este vídeo. Sem mais delongas, então vamos para a tela do meu Android Studio. Beleza, então aqui na tela do meu Android Studio, nós entendemos na aula passada essa parte das coleções e dos documentos, que é a estrutura de banco de dados do Firebase, que não é SQL. E aqui nós criamos então a função getProducts, utilizando aí a parte do suspend coroutine. Beleza? Vamos avançar então, vamos avançar e implementar o nosso upload product image. Então vai ser um pouquinho mais fácil, eu vou agora passar um pouquinho mais rápido nessas duas funções, porque nós já entendemos a maior parte do que nós temos que fazer através desse código que fizemos aqui na função getProducts. Então a primeira coisa que eu vou fazer para ganhar um pouquinho de tempo aqui é transformar essa função aqui para retornar um coroutine. Então aqui eu já vou abrir essa parte aqui do return, suspend coroutine e aqui um continuation. Então aqui dentro nós vamos fazer todo o nosso código. Lembrando que o nosso upload product image ele recebe o image URI, né, que é do tipo URI, e retorna uma string que vai ser a URL que vai ser retornada pelo Firebase depois que ele conseguir armazenar essa imagem lá no banco de dados, no storage, beleza? Então aqui dentro do nosso bloco suspend coroutine, eu vou trazer um código aqui para nós e eu já explico já o que esse código faz. Aqui eu estou tentando obter o storage reference aqui, mas ele está dando algum erro. Deve ser porque eu digitei alguma coisa errada. Deixa eu subir aqui. Eu digitei realmente errado. Vou trocar aqui para storage reference. Voltando aqui na nossa função, nós temos agora tudo certinho. Então, explicando o que nós estamos fazendo. Aqui eu estou simplesmente pedindo para poder gerar um valor aleatório aqui para mim, utilizando essa classe uuid.random_uuid. Então, ele gera para mim um ID aqui de forma aleatória, porque nós não precisamos aqui nos preocupar com isso, de fornecer um ID legível. E aqui eu estou obtendo uma referência do meu storage. Então aqui não é do meu Firestore. Então aqui nós já estamos trabalhando com a parte do storage, ok? E aqui na parte do storage, o que eu faço? Eu chamo a referência desse storage. Aqui eu chamo um child. E aqui no child eu tenho que passar um path, que vai ser o caminho dessa imagem, onde essa imagem vai ser armazenada. Eu estou fazendo o seguinte. Aqui eu estou passando um path, que é do tipo string. Eu estou utilizando aqui essa estrutura. Eu chamo o meu storage images aqui, que é um nome que eu posso identificar, né, em qual pastinha que vai ficar armazenada essa imagem. Eu estou chamando essa pastinha de images. Então, voltando aqui, eu tenho uma estrutura de images barra. Aqui eu tenho nosso build config do nosso Firebase. Flavor collection aqui eu tenho que digitar certinho, né? Flavor collection. Então, Firebase Flavor Collection, que é aquela constante que é gerada e a gente viu na aula passada como que funciona. Então, a estrutura então aqui vai ser a seguinte. Vai ser o nosso images barra, nesse caso aqui vai ser o nosso car, que nós estamos no flavor car, e aqui vai ser o nosso random key, que vai ser uma key aleatória que vai identificar essa imagem, beleza? Então, para cada imagem que nós fizermos o upload, ele vai criar para a gente na pastinha correta e vai gerar uma nova referência, um novo ID, digamos assim, para essa imagem, para referenciar essa imagem. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui no child reference, beleza? Então, conhecemos a estrutura, vamos avançar com a nossa implementação aqui agora. Tranquilo, agora que nós temos o nosso child reference, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa referência e aqui eu posso chamar o nosso put file, né? E aqui no nosso put file, veja que ele espera realmente um URI e nós temos o URI recebendo aqui via parâmetro. Então, chamando o nosso put file, passo o nosso image URI, que vai ser a imagem que vai ser feita o upload lá para o nosso storage do Firebase. E aqui, assim que ele conseguir fazer, né, gravar esse arquivo
lá no Firebase, eu tenho também os listeners que vão me retornar dizendo que se gravou a imagem com sucesso ou se gravou a imagem com erro. Então aqui vai ser novamente um ADD onSuccess listener para poder retornar a parte do sucesso. E agora eu posso fazer um encadeamento aqui, ou seja, depois do nosso ADD onSuccess listener, eu posso dar um ponto e colocar um ADD onFailure listener, beleza? Então é dessa forma que a gente faz aqui. Só que aqui não é parênteses, é chaves, beleza? Então aqui nós temos o nosso exception, que nós vamos retornar utilizando um continuation. Já posso até fazer isso aqui. Então vou chamar nosso continuation ponto resume with result ponto failure, passando a nossa exception, beleza? E aqui o nosso suspend coroutine, o nosso continuation, ele sabe que tem que retornar uma string porque é o retorno da nossa função. Tranquilo. Agora dentro do nosso sucesso, o que nós temos que fazer? Só para poder ficar com a mesma estrutura, eu vou quebrar esse carinha aqui. E aqui também vou quebrar. E colocar assim. Pode ficar mais fácil, beleza? Assim a gente consegue ver mais organizado. Então, o que nós temos que fazer aqui no nosso sucesso? Verificando aqui no bloco, nossa variável it, ele retorna para a gente um task snapshot. Então, eu vou renomear esse carinha aqui para task snapshot. E agora aqui dentro na implementação, eu vou fornecer esse código aqui. Como ele já fez o cadastro da imagem, já salvou a imagem para nós, eu quero ter acesso à URL dessa imagem, à URL de download dessa imagem, porque nós vamos utilizar essa URL de download depois para poder exibir essa imagem na nossa listagem de produtos. Como é que a gente faz isso? Aqui nesse task snapshot, depois que dá sucesso, eu tenho acesso aqui ao storage, depois eu posso chamar o nosso download URL, que é o download URL dessa imagem que foi cadastrada, e aqui eu vou chamar um add onSuccess listener, e aqui ele vai retornar para mim a URI dessa imagem que foi cadastrada. Aqui dentro eu crio uma variável chamada path, eu pego esse URI e converto ela para string para eu ter acesso ao path dessa imagem, e o path dessa imagem nada mais nada menos é o nosso URL. Beleza? Depois eu vou ver se eu tenho que complementar essa URL com alguma coisa, mas por enquanto nós precisamos desse path aí que vai nos entregar o caminho dessa imagem que foi cadastrada. Fazendo isso então eu chamo o nosso continuation, resume with, passa aqui um result.success com o path que foi criado lá pelo nosso storage. Tranquilo, então, veja que não foi muito complicado, né? Veja que é bastante simples entender que essa estrutura do storage do Firebase, e nós convertemos essa estrutura aqui de callback do Firebase em coroutine e retornamos esse coroutine numa suspend function, que vai ser uma thread específica aqui onde esses dados vão ser trafegados. Tranquilo? Então, vamos implementar agora a nossa última função, que é a função createProduct. Novamente, vamos então criar a nossa estrutura aqui do coroutine. Vou abrir e fechar aqui um bloco desse suspend coroutine. Temos aqui o continuation. E agora o que eu vou fazer? Como aqui nós estamos criando um produto, eu tenho que garantir que esse produto vai ser criado dentro do nosso data, car, products. E aqui eu vou fornecer um timestamp para poder identificar, né, uma referência para aquele produto em específico, para poder também facilitar a ordenação. Por isso vai ser um timestamp para ele poder sempre manter na ordem de cadastro, na ordem de criação. Então eu tenho que cadastrar um produto nessa estrutura aqui, passando o meu objeto que eu quero cadastrar. Então o que nós temos que fazer? Eu tenho que chamar o nosso document reference aqui, porque o nosso document reference é o documento que vai nos levar até essa parte aqui do data.car, que é o nosso document reference. É esse carinha que nos leva para essa estrutura aqui. E agora eu vou digitar aqui um ponto. E nós sabemos que depois desse documento nós temos que cadastrar numa coleção X, então vou chamar o nosso collection. Qual coleção que é essa? Ou seja, nós temos aqui o nosso data car, nós precisamos da coleção produtos. Como é que nós temos acesso a essa coleção produtos? Eu posso subir aqui um pouquinho, eu vou pegar essa constante collection products, eu vou digitar essa collection products aqui, ou seja, estou dentro dessa coleção, e dentro dessa coleção agora eu quero adicionar um novo documento. E para fazer isso, então, eu digito aqui .document, para a gente poder criar um documento, ok? Então, aqui, para criar um documento, eu posso passar o path desse documento. E qual que é o path? Qual que é o caminho desse documento? O caminho desse documento vai ser um timestamp, né? Que é um valor que eu vou gerar aqui a partir do sistema operacional. E como é que eu faço isso? Eu chamo o nosso system, na verdade não é do sistema operacional, é do Java, ok? Então, eu chamo system. Aqui eu tenho um current time millis, e aqui no current time millis eu vou chamar um ponto toString. Beleza? Assim ele vai criar para mim um valor, uma string com a data atual em milissegundos. Beleza? Que vai ser a referência do nosso documento.
E por último, agora eu vou chamar o ponto set, né? Não por último, mas aqui no ponto set eu posso passar aqui os dados. E como é que a gente vai passar? A gente vai passar esses dados aqui na forma de produto, porque ele automaticamente vai converter para mim esse produto, né, em atributos lá no Firebase, porque nós vimos que nós temos esse carinha aqui, o nosso objeto produto. Ele vai criar para mim um produto com os atributos que são os mesmos que nós definimos aqui, utilizando esse nome image URL no lugar do nosso image URL, dessa forma camel case, beleza? Então é muito fácil trabalhar com o Firebase aí, utilizando o Kotlin. Nós temos essas funções aí que são muito úteis para a gente. E agora, como sempre, aqui no Firebase, nós temos que adicionar o nosso listener de sucesso e o nosso listener de erro. Então, aqui nós vamos adicionar um add on success listener, para a gente poder saber que o produto foi cadastrado com sucesso. E aqui vamos adicionar o nosso add on failure listener, para saber se aconteceu algum erro e a gente tratar isso lá na nossa camada de visualização. Então, muito simples. Aqui no nosso listener de sucesso, o que nós vamos fazer? Como nós sabemos que nós temos que retornar um produto, ou seja, esse produto que foi criado vai ser o mesmo produto que vai ser retornado para que ele possa ser renderizado na nossa camada de visualização. Então, vou chamar o nosso continuation.resumeWith, e aqui eu vou passar o quê? O nosso result.success, utilizar essa classe aqui do Kotlin, passando o nosso produto, que é o mesmo que foi cadastrado sem nenhuma alteração, beleza? E agora aqui na falha a mesma coisa, eu vou chamar aqui de exception, para poder ficar mais fácil. Chama nosso continuation.resumeWith, passando aqui nosso exception. Opa, exception não, né? Temos que chamar nosso result.failure. E agora sim eu passo o nosso exception. E eu acredito que está tudo feito aqui. Beleza? Show de bola. Então temos aqui o nosso Firebase Product Data Source implementado com sucesso. Eu vou só apagar aqui essa estrutura para a gente poder ter nossa classe aqui certinha. Então temos aí todas as funções implementadas. Agora nós vamos conseguir, né, dentro de cada um dos nossos casos de uso, chamar aqui cada função aqui do nosso data source para poder dar continuidade aqui no nosso programa, beleza? Então, para a aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Então, se você não entendeu alguma coisa ou se está dando algum tipo de erro, reveja o vídeo, repita o processo, né, até chegar neste mesmo ponto que eu estou, né, tudo funcionando, beleza? Então é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, e eu te vejo então no próximo vídeo. Um abraço.